Antes de iniciar aqui a nossa sessão, eu me lembrei de dar uma outra informação a respeito da idolatria, porque eu acho que ajuda a gente a entender bem o que queremos abordar aqui num encontro como este. O erro mais comum, tá, de conselheiros quanto à idolatria é chamar o pecado de ídolo. Ou seja, a mentira, a preocupação, o medo, esses aspectos são pecados. O pecado não é a mesma coisa que ídolo. Então, qual é o problema do conselheiro que eu estou trabalhando aqui? É que ele tem a ansiedade como ídolo. Não, não é isso. A ansiedade é o pecado, que é resultado de uma idolatria. Mas o pecado é ansiedade, ou medo, mentira, ou imoralidade, enfim, esses são os pecados. Ídolo também não é o objeto, deixa eu me explicar aqui. Não é, por exemplo, o dinheiro, não é o sexo, não é então, algo que a pessoa quer tanto, ou seja, algo como um objeto. Por exemplo, férias, é algo mais abstrato, mas ainda assim a ideia de objeto. A pessoa vive para ter as suas férias, é a sua idolatria. Ou, o futebol é a sua idolatria. Não, não é isso. Até, de certo sentido, mais popular, sim, pessoas vão falar, o futebol para tal pessoa é um ídolo. Mas não é isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando sobre desejos. Estamos tentando identificar as cobiças. Então, não é o pecado, como medo, ansiedade, não é o objeto, como sexo, dinheiro, mas é um desejo, uma cobiça, uma concupiscência, que leva a diferentes expressões pecaminosas. Então, qual é o desejo que está levando à atitude pecaminosa? É paz? É segurança? É sucesso? É reconhecimento? É alívio? Então, naquelas categorias que nós vimos, temos vários ali, né? Então, é isso que nós estamos tentando identificar. E assim, uma pessoa com ansiedade, ela pode ter como ídolo aspectos diferentes de uma outra pessoa. Mas ainda assim o pecado é comum. Então é isso que nós estamos tentando entender e trabalhar. Tá bom? Então nós estamos agora no nosso terceiro encontro. O Lelo já foi recebido, lembrando do elemento envolvimento, acolhimento. Ele já está aqui então à mesa. Estamos no nosso terceiro encontro. Temos uma proposta de agenda. Queremos trabalhá-la, vamos falar um pouco sobre algumas coisas que tivemos na semana passada, algumas coisas novas, e depois desse encontro, nós teremos, digamos, uma pausa aí, que vai simular que passaram algumas semanas, e aí hoje à noite nós teremos o encontro do encerramento. Então aí vamos ver como é que chegou lá no final, tá bom? É isso que nós vamos fazer. Então, vamos começar. Oi, Lelo. Que bom que você está aqui conosco mais uma vez. Fico muito feliz. Hoje é o nosso terceiro encontro. Muito bom te ver aqui. E, mais uma vez, você é muito fiel com o horário. Obrigado. Muito obrigado, viu? Nada, que isso. E como é que está a Fernanda? Fernanda está bem. Inclusive, eu tenho compartilhado, né, que estou fazendo aconselhamento para lidar com esse problema de ansiedade. Ela mandou um abração para o senhor também. Quero muito conhecê-la. Tá bom. Ser muito especial. Apresento. Lelo, você falou da conferência da BCB. Olha o que eu trouxe para você. Nossa, obrigado. Eu vou falar para o pessoal lá da igreja, ver se até faz uma caravana. Nossa, mas está muito barato. Tá. Legal. Exatamente. Vou levar aqui. Mas que bom. Bom que leve lá e informe o pessoal. Lelo, só para o bate-papo. Você gosta de futebol? Gosto. Torce para que time? Eu torço para o São Paulo, mas nem... Tá bom, vamos parar por aqui. Já era só para saber. Brincadeira, viu, Lelo? Sim. Mas é que eu sou corintiano. Tá. Mas quero te ajudar, mesmo assim. A Fernanda é corintiana também. Ela é. Fiquei sabendo. E fiquei contente de saber disso. Né?
Agora, se você fosse palmeirense, eu não sei se nós continuaríamos. Ah, entendi. Ufa, que bom que eu não sou. Não, mas eu acho que continuaríamos sim, porque a gente tem que amar a todos, né? Com graça, misericórdia, e tá bom. Muito bem. Nelo, que bom que você está de volta. Obrigado por você ter vindo. Eu fico contente de você chegar aqui para querer tratar mais do que você tem nos apresentado. Estamos sempre orando por você. Essa semana oramos novamente, pedindo que Deus o abençoe, o ajude a identificar o que está acontecendo em seu coração. Tenho orado por você por isso. Obrigado. Tá bom? Amém. E me fala, como é que foi a sua semana? Vamos pensar assim, qual foi um ponto negativo da semana, se houve, e algo mais positivo dessa semana? Tá. Olha, essa semana foi uma semana um pouquinho mais tranquila que a semana passada. Já tinha passado pela semana de provas, tudo. E uma coisa positiva que eu colocaria dessa semana foi que parece que eu consegui controlar bem mais os meus pensamentos de ansiedade. E quando eles vinham, assim, eu já procurava lembrar daqueles versículos que a gente tinha lido, de Hebreus e também de Romanos. E isso, assim, eu coloquei como algo muito bom dessa semana. E, assim, um ponto negativo que eu queria trazer para o pastor é que, assim, eu não tive, graças a Deus, eu não tive nenhum quadro de insônia, como eu compartilhei na sessão passada. Mas ainda tive alguns momentos que eu não conseguia ainda ter aquela paz, assim, que os pensamentos de ansiedade ainda parece que me venceram um pouco, sabe? Uhum. Então, não foi um quadro de ficar sem dormir, isso eu já vi como algo muito positivo, mas ainda me faltando aquela paz 100%. Tá. Então, não houve nenhuma situação de ficar sem dormir como aconteceu semana passada e semanas anteriores. Não, graças Já a Deus. algo muito bom, graças a Deus por isso. Agora, ainda teve alguns pensamentos que te Sim. tentaram. Sim. Isso mais recorrente, todos os dias, alguns dias? Não, assim, foram alguns dias da semana, assim, né? Mas eu tive, assim, eu fiquei feliz que eu pisei no mercado de novo. E Já assim, foi preparado. fui preparado e, assim, até na hora lembrando dos versículos, lembrando do cuidado de Deus, né? E eu consegui lidar melhor com a situação, assim, sabe? Isso foi muito bom. Mas foram alguns momentos específicos. Eu acho que, principalmente os momentos de mais correria da semana, do dia a dia, que acho que a gente acaba se esquecendo um pouco de Deus, assim, né? Você consegue me dar um exemplo do que aconteceu, como é que você pensou, Tá. o que estava te provocando? Por exemplo, teve um momento, né, que o que eu pensei assim me veio de novo aquele pensamento da insegurança, da falta de renda. Eu vou casar e qual que vai ser minha renda, né, para cuidar da minha esposa, da minha casa? Eu pensei isso. Uhum. Então, isso voltou da sua mente. Então, você continua no seminário, você não tem um projeto aí definido, se você vai estar servindo na igreja que você está hoje ou outra, se você vai voltar ao trabalho secular, profissional, você não tem definições nessa área ainda. A gente, né, eu e minha noiva, nós temos orado com relação a isso, mas ainda não temos, assim, né? Eu gostaria de falar que eu estou dependendo do Senhor 100%, mas eu estou aqui justamente porque eu não tenho conseguido depender totalmente. A gente está esperando. Tá bom. Obrigado mais uma vez, assim, pela transparência, a forma que você tem colocado as informações nos ajuda muito em trabalhar o aconselhamento com você. Isso ajuda bastante. Obrigado por você falar o que está acontecendo. E, por favor, fale conosco aqui, fale comigo no aconselhamento para a gente poder te ajudar. Sim. Quanto à semana passada, você disse que algumas coisas te ajudaram, lembrando de versículos, por exemplo, mas você consegue lembrar de algo do nosso encontro que você acabou trabalhando durante a semana ou te ajudou? Sim, uma das coisas que no nosso encontro passado me marcou bastante foi a questão
que a gente falou um pouquinho sobre os vídeos lá do pastor Sacha, né, que você comentou, e que a ansiedade assim nos distrai, né, tira o foco, tudo. E foi uma das coisas que eu fiquei bem pensativo essa semana, assim, sabe? Falei, eu não quero ficar distraído com isso para as minhas atividades. E eu fiquei pensando até quando casado. Poxa, será até que vai atrapalhar a minha vida de casado? E daí eu lembrei daquele versículo que a gente falou, alegrai-vos no Senhor. E daí eu procurei manter isso bastante, assim, e foi uma luta mesmo. Às vezes os pensamentos vinham assim, eu tentava brigar com eles. Então isso foi algo positivo, assim. Eu estou vendo que eu estou entendendo mais essa questão que eu posso vencer a ansiedade, que ela é pecado, sabe? Eu tenho percebido isso, que como um cristão eu posso realmente estar livre disso. Ok, tá bom. Eu vou mencionar justamente algo que você falou agora. Como é que você tem visto a ansiedade. Mas vamos orar então para que Deus nos abençoe nesse encontro? Nosso Deus, precisamos de Ti. Sem o Senhor nós não conseguimos fazer nada, pois diz Tua palavra que precisamos estar em Cristo, porque sem Ele não temos como ser frutíferos. E nós pedimos que o Senhor nos abençoe durante essa nossa conversa, para que a Tua palavra nos ensine, nos corrija, nos desafie, também nos traga conforto, traga paz quanto ao direcionamento sobre o que temos que fazer e como viver. Nos ajude, o Pai, aqui nessa conversa, abençoe o Lelo, quanto ao tempo que nós temos aqui para estarmos juntos. Perdoe, Pai, nossas falhas e ajude-nos a viver para o Senhor, para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, tarefas, você conseguiu fazer? Sim, consegui fazer. Só as devocionais que essa semana eu falei foi mais tranquila. Todo dia de manhã eu assistia uma, só um dia que eu acabei não conseguindo. Dos vídeos. Dos vídeos do Então, Sacha. quase todos os dias você viu, só Sim, um só que não. um que eu não Não, consegui. tá ótimo. Você fez bastante. Então, dos vídeos primeiro, você tem alguma coisa para compartilhar? Algum destaque? Porque cada um tem algumas coisas, né? Tenho. Eu anotei algumas coisas até que eu queria conversar com o pastor. Algo que me chamou bastante atenção foi que o pastor Sacha ele fala assim, ore por tudo, não fique ansioso por nada. E isso é algo que eu fiquei pensando assim, nossa, eu preciso orar mais, assim, sabe? Eu tenho orado mais depois que eu tenho vindo aqui conversar com o Senhor, tenho buscado melhorar minha vida de oração, assim, sabe? Orar mais com a minha noiva também tem me ajudado, orando por isso. E foi algo que eu fiquei pensando. Mas uma das coisas que o Sacha falou também foi a respeito que a ansiedade tem a ver com descontentamento e cobiça. E eu fiquei pensando assim, será que eu tenho um coração descontente, por isso que eu estou ansioso? Olha, você pegou coisas muito boas. O Sacha ele tem usado um livro de devocionais, né, ali, e dá esses destaques a respeito do que é ansiedade, como nós devemos lidar com ela. Digamos que você pegou aí pontos muito importantes e que vai te ajudar a vencer toda essa tentação de ansiedade. Se você entender bem que você deve orar e não ficar ansioso por nada, você vai dar um grande passo de mudança. Foi por isso que eu também pedi a outra tarefa de lista de preocupações e suas orações. E aí, me fala dessa tarefa também, e aí eu vou falar algo sobre a oração. Tá. E quero também voltar nesse assunto aqui de descontentamento e cobiça. Mas me fala primeiro sobre essa tarefa de lista de preocupações e suas orações. O que te preocupa, você alistou, e se você transformou isso em oração. Sim, ao longo da semana procurei ficar atento, né, com as coisas que estavam ali ocupando a minha mente, me preocupando. Eu anotei 5. 5 coisas, tá, que te preocupam. É muito pessoal, você pode falar para mim? Não, posso falar. Então, por favor. Então, eu coloquei assim, coisas que me preocupam, né? Não ter um ministério até o casamento. Você quer que eu fale oração já ou primeiro? Não, só os motivos. Os motivos.
Outra coisa, faltar o sustento para minha esposa. Só para ela? Nesse caso, eu pensei nela, assim. Ah, que bom. É. Que bom. Eu até fiquei pensando assim, será que eu tenho também temor a homens, no caso mulheres, né, minha esposa? Mas me veio esse pensamento de preocupação com ela, assim. Uhum. Outra coisa, essa ansiedade atrapalhar outras áreas do casamento. Isso é o que me preocupou bastante. O fato de eu estar com esse problema, se isso pode me atrapalhar depois de casado e tudo. Uhum. Esse pecado também me desqualificar ministerialmente. Isso, né? Poxa, será que tem mais pastores assim passando por essa situação? Ou será que isso mostra que eu não tenho um chamado mesmo, sabe? E a última aqui que eu anotei que foi um medo, foi de, assim, a semana foi mais tranquila, mas de ter um novo ciclo de ficar sem dormir. E daí eu lembrei aí dessas noites mal dormidas e também me preocupei assim com isso. Ok, são 5 áreas bem importantes da vida e você alistou bem quais são as preocupações que você tem hoje. Então, falta de ministério, a falta de sustento, especialmente para o casamento, que isso atrapalhe o seu próprio casamento, tendo essa atitude, esse comportamento, e que isso talvez desqualifique ministerialmente e voltar ao ciclo, quer dizer, voltar a ter as crises que você estava tendo semanas atrás. Tá. E como é que você transformou essas preocupações em oração? Como é que você orou por esses assuntos? Então assim, logo quando vinham esses pensamentos, eu procurei aí andar com um bloquinho de notas e uma lapiseira esses dias, porque daí eu já anotava e lembrava disso de estar orando durante o meu dia, tudo. Então, com relação a não ter um ministério até o casamento, eu orei, falando ao Senhor que eu creio que o chamado que Ele tem para a minha vida foi verdadeiro, olhando para trás, a maneira que Ele conduziu todas as coisas. Eu creio que isso é genuíno, sabe? Às vezes as coisas podem... Fiquei pensando, não ser no tempo que eu quero tudo, mas eu sei que Ele está tendo esse cuidado, que eu tenho um chamado e que dificilmente uma pessoa que tem o desejo de servir vai ficar sem uma oportunidade de servir a Deus, né? Na questão de faltar o sustento para minha esposa, eu lembrei daquele versículo que eu até selecionei como um dos meus preferidos na tarefa passada, que dizia filhinhos. Então, eu procurei lembrar do cuidado de Deus, né, para a vida da minha esposa, me usando através disso. Também ansiedade, com relação à ansiedade atrapalhar áreas do casamento, eu orei assim, Senhor, eu já estou melhorando, sabe? Então, eu falei, isso aqui eu nem quero ficar muito preocupado. E daí procurei tentar vencer dessa forma, assim. Falei, não, eu estou progredindo no meu aconselhamento com o pastor. E de estar desqualificado ministerialmente, eu pensei assim que eu sou um pecador com um desejo legítimo de mudança. E eu orei ao Senhor isso, falando, Senhor, eu sou falho, tudo, mas eu quero mudar, sabe? Eu quero mudar. E o último, né, que a questão dos ciclos, de ficar sem dormir, eu orei ao Senhor falando que eu não tenho controle sobre isso. E o que eu posso fazer é buscar responder biblicamente isso hoje, confiando em Deus e entregando, sabendo que é algo que não cabe a mim. Lela, você fez boas reflexões em torno de cada uma das suas preocupações. E eu espero hoje ajudar com alguns pontos aqui. E próxima semana, acho que mais ainda, quanto ao que você mencionou. Agora, me fala o seguinte, você orou como? Ou seja, você me falou os pontos, mas aqui estou pensando na questão de se você orou assim, pela manhã, no seu tempo de oração, ou à noite, ou só como você falou, de lembrar e tomar nota, que também é uma boa estratégia. E aí, onde você estivesse, você poderia orar. Como que foi a prática da oração?
em torno desses assuntos aqui? Eu orava mais quando eu sentia essa ansiedade e tudo, e pedindo para que Deus me ajudasse, mas não mantive isso assim, orando todos os dias de manhã ou à noite, eu orava mais Então nos foi mais momentos. aquela oração sem cessar, aquela oração de 1 Tessalonicenses 5,17, você lembrou e orava. Isso. Não necessariamente que você colocava num tempo de hora silenciosa. Isso, exatamente. Tá, então eu costumo dizer que aquela oração de Neemias, na presença do rei, orou e respondeu. Então você está lembrando e orando por isso. Isso. Mas você não separou como algo ali, tá? Minha manhã começará com a minha adoração ao Senhor, com minha hora silenciosa e vou orar especificamente por isso. Não foi assim que você fez. Não, eu orei mais assim nos momentos e até parece que a semana tem passado voando, assim, sabe? De um Voa dia mesmo. para o outro. E daí, de manhã, nossa, E eu acho que hoje o dia vai correr mais rápido ainda. Você vai ver. nossa, Semana que vem vai chegar assim. rápido. Então, e assim, daí de manhã tenho ficado com um pouquinho de sono e tal, e daí não consegui separar esse tempo para orar, assim. Tá. É bom orar assim. Faz parte da vida cristã. Você lembra e ora. A preocupação vem, você responde em oração. Você é tentado pelo pensamento de como é que eu vou ter sustento? E você já ora em torno disso. É ótimo. Mas seria muito bom, e aí eu vou colocar já como um desafio para você, de você colocar numa lista como você preparou, mas você tirar um tempo diário de orar por isso. E aí, quando eu falo esse tempo, é como aquele princípio da conversa de Jesus a respeito da oração lá no livro de Mateus. Separe o seu tempo, vá para o seu particular e ore. Então, invista tempo. Ou como Daniel fazia, né? Ou seja, que tinha aqueles 3 horários do dia para orar. Então, nem estou pedindo 3 momentos assim. Sim. É mais para você desenvolver isso. Tá. Separa um tempo e ora por isso. Se está anotado, você vai orar por isso aí. Então, toda vez que lembrar, durante o dia, mas também no seu tempo particular. Ore ao Senhor por aquilo que está te preocupando. Tá. Pastor, e tem algum horário melhor, assim, digo, você acha melhor fazer isso de manhã? Vai depender do seu ritmo, sua rotina. Tá. Pode ser à noite, Uhum. pode ser durante o dia. Enfim, você que vai ver como fica melhor. Porque eu sei que você tem os seus compromissos com a escola, Tá. os estudos, mas encaixe isso em algum momento da sua vida. E invista alguns minutos de oração por isso. Ok. Porque quem é que pode transformar nossas vidas? Nosso Deus. Quem é que pode trazer respostas para aquilo que está preocupando você? Nosso Deus. Então, ore, invista tempo nessas áreas. Tá bom. Tá? Então, idealmente, todos os dias, porque você está colocando diante do Senhor aquilo que está te preocupando. Tá bom. Tá? Então, faça isso. Então, então, você assistiu alguns vídeos do Sim. Sacha, você fez também essa lista de preocupações, que ficou muito boa, Tá. e ficou ótimo aí as orações que você tem feito, só quero acrescentar que você faça dessa maneira. Tá. Sim. Eu queria comentar mais uma coisa que eu vi de um vídeo do Sacha de um outro dia, Sim, que ele falou a respeito assim, seu Pai Celestial se importa. E isso foi algo assim que me ajudou também a passar a semana, assim, pensando assim que o Senhor ele está se importando com tudo isso que eu tenho vivido, sabe? E assim queria compartilhar porque foi algo que me ajudou a diminuir as crises, saber que Deus se importa com essa situação também. muito bom, muito bom. É exatamente isso. Veja que você está pensando em Deus para que diminua a sua ansiedade. Você foca em quem Deus é. Deus é um Pai celestial, um Pai que cuida. Semana passada você até disse algo sobre se Deus é quem Ele é, então por que eu vou me preocupar? Sim. Mais ou menos assim. Então, isso mais uma vez confirma essa verdade. Você resolve as questões de ansiedade na medida que você foca em quem Deus é. Quanto mais entendimento sobre quem Deus é você tem,
mais longe da vida ansiosa você viverá. Lembra que você também falou, será que me falta Deus? Foi essa a expressão que você usou. Sim. E eu disse, não é que falta Deus, como você não tendo Deus como seu Senhor e Salvador, mas de forma bem amorosa, no sentido aqui da nossa conversa. A ansiedade é um resultado de uma falta de entendimento desse grande amor de Deus. Deus ama você, Deus cuida de você. Nós vimos 1 Pedro 5,7 que você deve lançar sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Então, quanto mais você entende quem é o Pai Celestial, menos ansiedade você terá na sua vida. Até você colocou em uma das suas orações aí, que você sabe que Ele está cuidando. E, muito bem, louve a Deus pelo que Ele já tem feito. E coloque diante dEle as suas súplicas, que Ele é amoroso para ouvi-las. Lembrando também que você vai orar, você vai pedir, mas você tem que confiar naquilo que Ele dará, no seu tempo, na sua hora, do modo que Ele quiser. Sim. Por exemplo, já dei aula em seminário, né, muitos anos. E, de tempo em tempo, eu encontrava seminaristas numa situação parecida com a sua, quanto à preocupação de um ministério. De certa forma, eu também tive, enquanto eu estava no seminário, sem saber para onde eu iria, onde que eu poderia servir ao Senhor. O desejo desses seminaristas, o meu, o seu, era legítimo. Eu quero servir ao Senhor. Agora, eu não preciso ter o controle sobre onde Deus vai me usar. E talvez, o que eu tinha que falar para alguns seminaristas é, talvez Deus vai usar você, não imediatamente após a sua formatura. Ele pode querer moldar sua vida em algumas outras áreas. Sim. E isso não é ruim. Deus está no controle disso também. Você não tem que pensar em, eu me formei e agora já fui chamado pela igreja tal. Sim. Sabe o que aumenta um pouco essa preocupação? Não sei se é o seu caso. Você tem colegas na turma que já foram convidados, já sabem para onde estão indo logo após a formatura? Sim, alguns. Aí parece, mas por que eles? E eu não? E Não é? a gente, isso que você falou, né? Eu não sei o tempo de Deus, né? E acho que essa comparação também, né? Comparação. E isso aponta para uma palavra que você usou, que o Sacha, eu acho que colocou aí. Quando você disse que, de certa forma, a ansiedade é um descontentamento. Que surge a partir de comparações, o outro tem, eu não tenho, e tal, e aí vai gerando ansiedade. Sim. E agora, é uma tentação, Sim. mas nós não podemos cultivá-la, a dar força a um pensamento como este. Sim. E assim, eu estou entendendo muito bem assim, essa questão de ser um pecado, de ser algo que eu tenho que me ver livre, assim. Agora, tá um pouco difícil, assim, realmente 100% sair disso, entendeu? Né? E eu tenho orado para Deus, assim, pedindo ajuda dele. Mas eu queria, assim, que você falasse, tá certo, sim, esse jeito que eu tô. Então, já que você enfatizou de novo, eu vou aproveitar disso. Você já tem chamado a ansiedade de pecado. Sim. O que é muito bom. Quem é que diz que a ansiedade é pecado? A Bíblia. A Bíblia. Nem foi eu. Sim. Foi Deus. Né? Deus diz que é pecado. E se você está entendendo que é pecado, agora eu vou te fazer uma pergunta. Você já pediu perdão ao Senhor por estar vivendo de forma ansiosa? Perdão, não. Só pedir ajuda, assim, para melhorar. Você percebe? Senhor, eu estou sofrendo, quero sua ajuda. Amém. Podemos clamá-lo. E Ele é um Deus amoroso. E amém. E Ele, o nosso Senhor Jesus, lembra que nós falamos? Sim. É o nosso sumo sacerdote, é o nosso intercessor. Ele reconhece nossas fraquezas. Somos fracos, precisamos de ajuda. Ele nos chama, então, para encontrarmos misericórdia e graça. Hebreus capítulo 4. No trono da graça, ali com o nosso Deus, e devemos continuar clamando. Senhor, me ajude a lidar com essa preocupação, me ajude a me definir ministerialmente, a ter o sustento para o meu casamento, também para que isso não atrapalhe o meu casamento. Tenho uma preocupação legítima de
não prejudicar o meu papel como homem, como marido. Também de não estar desqualificado ministerialmente, de não voltar a isso. Porém, ao mesmo tempo que você pede ajuda, você precisa dizer, Senhor, perdoe-me. Eu pequei porque estou com esses pensamentos aqui de desconfiança do que o Senhor pode fazer. Nossa, isso aí eu não tinha feito, assim. Eu até tinha lido na primeira tarefa que eu fiz, aqueles princípios e falava sobre isso, mas eu acho que eu estava mais focado em não ter o sentimento, sabe? Mas o sentimento de ansiedade que me fazia mal. Mas, falando assim, é verdade, né? Eu preciso confessar isso, né? Exatamente. Você faz parte desse processo todo de aprendizagem, reflexão, mas você mesmo chamou ansiedade de pecado. Se é pecado, então você precisa confessá-lo. Sim. Você precisa expressar arrependimento. Senhor, me perdoe, porque eu tenho pensado assim. Eu estou vivendo de forma ansiosa. Não estou dizendo que você, ao orar dessa maneira, ao confessar, pronto, tudo vai ser resolvido na sua vida, porque o que estava faltando era uma confissão. Mas vai te ajudar, Sim. porque você vai colocar diante do Senhor a sua falha e que você vai pedir, então, a Ele que te perdoe, que te purifique, que te ajude a viver para a glória dEle. Agora, Lelo, você vai conseguir fazer isso por você mesmo, sozinho? Não. Não. Olha o que diz João, capítulo 15. Abre a sua Bíblia em João, capítulo 15. João, capítulo 15. Conhece o capítulo? João 15. Ah, é aquele que fala sobre os frutos, né? A videira, permanecer em Cristo. Sim. Agora, então, de forma bem direta aqui, veja o versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim, nada podem fazer. Então, você vai lutar contra a ansiedade fundamentado em Cristo. É Ele que vai fazer com que você vença essa tentação de ansiedade. E para isso, você vai depender dele, você vai identificar o pecado, você vai confessá-lo, você vai dar passos de mudança, você vai fazer suas orações, mas você está agindo dependendo dele. Sim. Amém? Amém. E tem um outro... Estava lembrando, tem um versículo que fala de confessar os pecados para que a gente seja purificado, né? Sim, acho que nós fizemos na tarefa de esperança. Que a gente viu naquela tarefa. E, assim, agora para mim está fazendo mais sentido, assim, né? Porque o jeito de eu realmente, eu creio, né? Eu creio que eu posso estar 100% livre disso, né? Não é o que eu vou aprender a administrar, a lidar na minha vida. Sei que em Jesus eu posso estar livre, mas eu preciso lembrar disso. Eu não estava confessando, né? Veja, o que você pensa normalmente quando você passa por essas situações de preocupação que você citou aqui? Em parte, deixa eu tentar explicar melhor. Você está com um cenário futuro. Não tem meu ministério. Futuro. Não tenho sustento. Futuro. Isso vai atrapalhar meu casamento. Futuro. Estarei desqualificado possivelmente por um ministério. Futuro. Vou voltar a ter os ciclos. Algo do futuro. Sim. Então, o que você deseja para que todas essas situações aqui se resolvam? Por exemplo, ter um emprego já algo certo. Acho que é algo que eu desejo no meu coração, que eu penso que ia resolver todos esses meus problemas. Agora, desejar emprego não é pecado. Você pode orar por emprego. Eu acho que é algo que deve estar na sua lista de oração. Ministério. Orar por um ministério. Orar para que você tenha renda. Tudo bem. Ore por isso. Agora, cuidado com a oração simplesmente de Senhor, eu não quero ter essa preocupação. Senhor, eu desejo uma atividade, uma fonte de renda, mas que eu faça isso na sua dependência e que eu viva para a sua glória.
Sim. Né? Lembra que nós falamos que o nosso viver se resume em viver para a glória de Deus? Quer comais, quer bebais, fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus? Sim. Que assim vivamos. E assim, né, você falando isso, eu lembro quando era criancinha, assim, né, a gente vai na EBD, tudo, e a professora fala assim, adorar só a Deus, né, tudo. E daí eu fiquei pensando, né, será que quando eu fico pensando no futuro, eu estou colocando isso como um ídolo? E estou adorando esse desejo de controle, esse desejo de ter paz, de ter essa segurança, e daí eu não estou glorificando a Deus, né? Onde que você pegou termos como esse? Nas leituras? Sim, leituras, por exemplo, do seminário. Tem um livro que a gente já leu alguns capítulos lá, que chama Ídolos do Coração. E assim, daí eu fiquei pensando nessa palavra ídolo, sabe? Porque, né, na Bíblia, lá, antigamente, tinha os ídolos de madeira, de ferro, mas acho que o meu ídolo está sendo esse desejo de ter o controle sobre as coisas. Você está me ajudando demais. Veja só. O que é um ídolo? Um ídolo pode ser, como você bem falou, no Antigo Testamento era muito comum, até os dias de hoje, há várias culturas idólatras. Né? Cultura brasileira, você identifica ídolos em várias religiões, na Índia, no mundo oriental, enfim, há esses ídolos físicos, né? Madeira, estátua, porcelana, tal. Mas como você bem entendeu na leitura do livro da Elyse Fitzpatrick sobre idolatria, o ídolo é um desejo que foi elevado a essa posição de ídolo. Você deseja coisas boas, você deseja coisas legítimas. Só que quando essas coisas legítimas tiram a sua paz, não deixam você viver de forma confiante no Senhor, então ele não é mais um desejo. Ele se tornou já um ídolo. Sim. E algo você está querendo muito. E parece que todas as suas preocupações têm como base uma coisa, que você está querendo tanto para poder ter isso aqui resolvido na sua vida. Que é o desejo do controle, né? Parece que é. Sim. Você que está falando sobre isso. Por quê? Você, veja só, eu preciso ter tudo controlado, tudo debaixo do meu controle, porque eu quero casar e eu preciso, então, da minha renda. Eu quero estar no ministério e eu quero, então, ter tudo controlado aqui. Eu quero ter o controle sobre as minhas emoções para que eu não volte a ter um ciclo como esse que tive anteriormente. Eu quero ter tudo controlado. Sim. Por exemplo, vamos pensar numa seguinte ilustração. Você é motorista. E quando você está dirigindo o seu carro, quem é que está no controle? Eu. Você. Agora, quando você pega carona com alguém, aí quem está no controle é a outra pessoa. E às vezes tem pessoa que está no banco do passageiro que quer dirigir, não é? E faz assim, cuidado, já andou com gente assim? Já. É agradável? Não. Não é? E às vezes estamos fazendo isso com Deus. Quem é que está no controle de nossas vidas? Deus. Só que às vezes a gente está no banco do passageiro dando palpite. É verdade. Deus, me faz isso. A hora certa do Senhor fazer é essa. Né? Eu estou me formando, então o Senhor agora me faz o convite por meio de tal igreja agora. Sim. Eu estou parecendo um pouco essa pessoa aí. Mas assim, apesar de eu entender que é pecado, tudo, eu tenho um jeito bem certinho, bem metódico, assim, e eu fico pensando, será que isso não é do meu perfil, de querer controlar as coisas? Será que não é uma coisa que é mais forte, assim, que não tem o que fazer, eu nasci assim? Muito boa pergunta. Veja bem, existem pessoas que vão ser mais tentadas à ansiedade do que outras por causa dos estilos pessoais. E quando você preencheu aqui no inventário dizendo que é um engenheiro, eu logo pensei, engenheiro gosta de planilha. Eu gosto. Engenheiro gosta de processo, meta, alvo. Você gosta disso? Gosto muito. Possivelmente você deve já fazer um monte de uso de planilhas no seu dia a dia. Sim. Então,
É interessante isso, porque é um estilo, ou até personalidade de certa maneira. Agora, apesar de você ter esse desejo e gostar das coisas assim tão certinhas, organizadas, que pode gerar uma série de virtudes na sua vida, isso não vai te dar o direito de desobedecer a um princípio bíblico. Qual é o princípio bíblico sobre a questão da ansiedade? Que nós não devemos andar ansiosos. Não devemos viver ansiosos. Então, apesar do seu jeito de ser, do seu gosto, né, vamos dizer assim, de coisas organizadas, tudo sob controle, você não vai ter direito de seguir por um caminho que seja contrário aos princípios da palavra de Deus. Entendi. Por exemplo, vamos para Provérbios, capítulo 16. Provérbios, capítulo 16. Veja o que diz o versículo 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, homens podem planejar? Sim. Sim, devem. Isso faz parte da vida e é melhor ter uma vida planejada do que seguir uma filosofia de um filósofo brasileiro que diz: deixa a vida me levar, Sim. vida leva eu. Né? Então, planeja. Sim. Melhor que deixar só as coisas ficar acontecendo. Não é errado planejar, né? Não é. Agora, quem é que está no controle do nosso plano? Veja o versículo. Quem é que está? O Senhor, né? O Senhor. Sim. Então, você pode planejar, mas o Senhor determina os seus passos. A mesma ideia está no versículo 1. Sim. Veja. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, pode planejar. E que bom que você tem planejado. Você já falou que tem data de casamento marcada. Você possivelmente pensou: vou me formar em tal mês. Você se forma em dezembro. Dezembro. E já pensou no casamento para março. Março. Você chegou a considerar a possibilidade de não ter marcado para março? A gente orou bastante por isso, tudo, né? E consideramos essas possibilidades, assim. Mas a gente achou que dava, assim, né? Que era uma data boa, que ia ter um tempo de alguns meses para definir as coisas. E daí resolvemos marcar essa data. Tá, então você tem plano, você tem calendário, você tem datas previstas, tudo. Tudo bem. Sim. Agora, você deve orar por isso, para que Deus confirme os seus passos. E da mesma forma que uma criança às vezes tem que ouvir um não de Deus ou do seu pai, ou até uma resposta diferente da que desejava, nós também precisamos estar prontos para isso. Sim. Agora, se ele confirmar que seja assim, amém, você pode seguir. Agora, se tiver que alterar alguma coisa, você depende dele. Agora, você não tem que ter o seu desejo atendido do jeito que você quer, só porque você é um crente, um filho de Deus, como algumas doutrinas evangélicas defendem. Entende isso? Não, eu sou filho de Deus. Ele vai dar o que eu quero. Sim. Eu tenho fé. Ele vai ter que me dar isso. Essa é mais uma maneira de tentar ter controle sobre o próprio Deus. Deus é soberano, não nós. Sim. Agora, ele pode dar. Paulo escreve aos Efésios dizendo que ele nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas isso também não nos afasta, não tira de nós as dificuldades da vida. Lembra que Jesus disse em João 16, nesse mundo tereis Aflições. mas tende, Bom ânimo. por quê? Eu venci o mundo. Ele está no controle. Agora, podemos passar por dificuldades, mas ele está no controle de tudo. Sim. Então, ore, confie no Senhor. E, como você bem disse, você tem um desejo. E esse desejo está ficando cada vez mais forte, que é um desejo do controle. Sim. Sim, diga. O pastor, eu sei que o tempo às vezes está corrido, tudo, e tem outros aconselhados, mas até eu, nessa questão do casamento, né, que a gente estava falando, acho que não é errado, às vezes, a gente fazer algumas pequenas mudanças, né, nos planos. A gente até chegou a pensar em casar um pouquinho antes, tudo, mas achou que ia ser muito corrido, assim.
E quando a gente estava pensando em casar antes, eu estava mais ansioso ainda. Porque vocês iam casar quando? A gente tinha pensado em dezembro, assim, ia ser Formatura e casamento. Mas, assim, agora, mesmo dando esses meses, eu ainda fiquei um pouco assim, porque a gente vai sentindo que aperta a responsabilidade, né? Uhum. Mas, assim, então, assim, às vezes a gente pode fazer algumas mudanças, né? Isso Sim. não é nenhum pecado. Não é um pecado, porque você está entendendo que não é possível fazer com que aquilo aconteça como você tinha planejado. Você está confiando, agindo na dependência do Senhor. Então, já é algo interessante saber que você tinha planejado assim, fez essa mudança. Uhum. Agora, a questão não é nem se você tem que mudar, jogar mais para frente ou não. O ponto é você tomar cuidado sobre querer fazer com que as coisas aconteçam na sua hora, do seu jeito, que Deus responda rapidamente o que você quer. Você pode orar a Ele e deve fazer isso. Deve deixar isso muito claro em suas orações. Ou seja, são as suas súplicas. Sim. Você está pedindo ao Senhor. Agora, não se esqueça, porque nós somos muitas vezes tentados a achar que, ao orar, Deus nos deu uma fórmula, digamos aqui entre aspas, uma fórmula mágica. Eu oro para ter o que eu quero. Eu não oro para expressar adoração ao Senhor. Isso é bem diferente. Sim. Não é que eu vou orar para que Deus simplesmente dê o que eu quero. Então eu tenho a minha fórmula. Eu tanto quero isso que agora eu aprendi. Eu vou orar e Deus vai ter que me dar. Não, Deus quer ser adorado por nós. E essa adoração envolve o reconhecimento do nosso limite, da nossa fraqueza, da nossa dependência. Então, oramos, porque Ele nos incentiva a orar. Ele nos permite, inclusive, chamá-lo de Pai Celestial, como você lembrou, foi do vídeo, né? Do vídeo, isso. Que Deus é o nosso Pai Celestial. Sim. Dá para imaginar isso? Nós temos o Deus Criador do Universo, o Deus Santo, Poderoso, Majestoso, que está extremamente acima de todos nós e ainda permite que nós o chamemos de Pai. Sim. Então, isso é muito especial. Agora, orações acabam revelando também muitos dos nossos desejos. E temos que tomar cuidado para não achar simplesmente que Deus tem que nos dar tudo o que nós queremos. Sim. Eu, assim, acho que estou entendendo bem melhor, assim. E esse termo que a gente estava comentando de Pai Celestial, também acho que às vezes faço comparação assim com o pai terreno, sabe, meu pai. E assim, eu amo os meus pais tudo, mas eu sei que eles não são perfeitos tudo, né? Mas realmente Deus, ele é um pai perfeito, né? Então eu não posso fazer essa comparação também, né? Senão eu vou ficar ansioso se eu for tentar comparar Deus com o meu pai da terra aqui. Mas Jesus usou um exemplo, inclusive fazendo comparação com os pais terrenos, e que também nos ajuda. Ele fala lá no livro de Mateus: se os homens, sendo maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, então imagine o nosso Pai Celestial. Sim. Se um filho pede algo para comer, o pai vai dar. Se o filho pede algo que é algo para atender sua necessidade, o pai vai atender. Mas então, quanto mais nosso Deus. Sim, verdade. Agora, isso nos aponta mais uma vez para o que você também falou aqui no início. É um olhar para quem Deus é. Então, isso não significa que Deus vai nos dar tudo o que queremos na hora que nós achamos que tem que ser dado. Mas que Ele continua cuidando, sim. Ele cuida de nós. E nós vamos aprender a lidar com a ausência do que tanto queremos, à medida que nós esperamos no que Ele tem para fazer por nós. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. É um dos textos que você deve conhecer bem. Pelo menos nós citamos já como um dos textos chaves na área da ansiedade. Filipenses 4, Sim. versículo 6. Isso aí que você pediu para eu decorar, né? Isso, nem falou da tarefa lá. Você memorizou esse texto? Sim, eu acho que sim. Ó. Diga. Na Almeida Revista Atualizada. Vamos lá. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Muito bem.
Perfeito. Muito bom. E aí você tinha que fazer uma paráfrase, inclusive. Sim, De Filipenses 4, 6 a 8. Tá. Então, me fala da sua paráfrase primeiro. Eu gosto de fazer as paráfrases assim, trazendo para mim assim, o texto, né? Personalizado, né? Isso. Tá. Daí eu escrevi assim: Lelo, não ande ansioso por nenhuma razão, mas torne conhecidos diante de Deus os seus pedidos e inquietações, orando e suplicando ao Senhor com gratidão. E a paz de Deus, que está além de qualquer entendimento, vai guardar meu coração e mente em Cristo Jesus. Meu pensamento deve ser ocupado pelo que é respeitável, justo, puro, amável, de boa fama e, em suma, aquilo que é a virtude, que é de boa fama e que é digno de louvor. Vamos aproveitar a sua paráfrase e vamos colocar algumas coisas que você falou que te preocupa aqui. Começa de novo. Lelo, não ande ansioso por nenhuma razão. Quais são essas razões que você tem tido? Casamento. Então, agora, leia dessa maneira. Lelo, não ande ansioso pelo seu casamento, pelo seu ministério, se você vai ter uma ansiedade no futuro, se isso vai atrapalhar a sua vida de casado, se a sua esposa vai ter o que precisa. E continua. Mas torne conhecidos diante de Deus os seus pedidos e inquietações. Ou seja, isso que te preocupa, você vai orar por isso. Daí orando e suplicando ao Senhor com gratidão. Então, seja grato pelo que você já tem recebido. Então, uma tarefa eu quero te dar em cima disso. Tá. Faça uma lista de motivos de gratidão que você tem hoje nessas áreas que te preocupam. Para dar exemplo, você visa o ministério, certo? Sim. Você estuda no seminário. Isso. Quantas pessoas você acha que gostariam de estudar no seminário Palavra da Vida? Acho que muitas. E não é todo mundo que consegue estudar lá, Não. porque é caro. É. Mas você tem sustento para estudar lá. Sim, verdade. Então, seja grato a Deus porque você está estudando num seminário de boa qualidade como esse. Está entendendo, então? Sim. A área que te preocupa, você vai ver uma gratidão. Por exemplo, você tem uma preocupação com o sustento para a sua família. Graças a Deus você tem quem para casar? Fernanda. É uma moça, nossa, incrível, né? E tem muito jovem por aí que quer casar, mas não tem nem noiva. É verdade. Daí fica difícil, né? Fica, Fica. não é? Então, seja grato pela pessoa que você tem relacionamento, que Deus tem te dado, porque você tem o que é mais importante, digamos, para um casamento. Sim. Então, faça uma lista de gratidão nas áreas de suas preocupações. Tá. Porque isso significa que você vai suplicar, mas você vai ter também ações de graças. Ore por isso, mas seja grato também pelo que Deus já tem te dado nessas áreas. Tá bom. Entendeu? Entendi. Então, você vai continuar orando, que é outra tarefa. Você vai continuar orando por esses motivos que você apresentou, mas você vai orar de forma mais sistemática. Você vai ter o seu tempo de oração. Você vai separar alguns minutos para orar por esses assuntos todos os dias. Tá. Mas, ao mesmo tempo, você vai acrescentar na sua oração ações de graças. Ok. Tá bom. Tá, continua lá na sua paráfrase. E a paz de Deus, que está além de qualquer entendimento, vai guardar meu coração e mente em Cristo Jesus. Então, qual é a promessa de Deus para aqueles que estão orando e sendo gratos ao mesmo tempo por aquilo que preocupa? A paz de Deus. E o que você gostaria de ter? A paz que vem de Deus. Não está aí a Sim. receita? Uhum. Então, ore, seja grato e espere essa paz que Deus prometeu dar para aqueles que estão agindo dessa maneira. Sim. Agora, você fez essa paráfrase muito bem feita, colocamos aqui alguns itens a mais. Agora, leia o restante da passagem lá de Filipenses 4. Você leu o versículo 6 e 7. Agora, leia o versículo 8. Na paráfrase ou na Bíblia? Sim, você fez na tá, paráfrase, sim. desculpe. Daí coloquei, meu pensamento deve ser ocupado pelo que é respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, e, em suma, aquilo que é digno de louvor, que há virtude e que é de boa fama. Muito bem. Na minha versão aqui, diz assim também,
finalmente, irmãos, tudo que for, qual é a primeira característica lá que aparece? Verdadeiro. Verdadeiro. Você tem certeza que você não terá sustento? Não. Você tem certeza que o ciclo voltará? Não. Você tem certeza, você pode dizer que você estará desqualificado ministerialmente? Não. Então você pode dizer que tudo isso que tem te preocupado é verdade? Não. Está entendendo? Sim. Então o que tem que ocupar a sua mente? O que é verdadeiro. Nossa, tá tudo aqui, né? Eu amo a palavra de Deus, Sim. porque nela encontramos tudo o que nós precisamos. Agora, Lelo, já lutei com ansiedade? Já, mesmo não sendo engenheiro, mesmo não gostando muito de planilha, mas, sim, gostaria que as coisas acontecessem aqui, assim, assim. Saí de seminário, tinha um plano, não foi o plano que deu certo, tive que ir por um outro plano. E, enfim, e hoje estou no ministério já, então, há vários anos. Mas eu sou grato pelo modo que Deus agiu em cada detalhe. Sim. Né? Então, isso para lembrar você de que nem sempre o que nós tanto queremos vai acontecer do jeito que queremos. Deixa eu me dar um exemplo. O apóstolo Paulo, ele desejava visitar Roma. Lembra disso? Lá no capítulo 1? Sim. Ele fala que muito queria estar com aqueles irmãos, mas foi impedido e não pôde chegar até eles. Só que ele acabou indo para Roma. Se você ler um pouco mais no final da carta aos Romanos, ele foi para Roma. Mas ele foi como? Como viagem missionária? Não, ele estava preso, né? Foi preso, mas foi a Roma. Sim. Mas Deus o levou de uma outra maneira diferente daquela que ele tinha planejado. Essa é uma boa maneira de entender aquilo que nós vimos em Provérbios. O homem faz seus planos, mas o Senhor faz com que eles sejam realizados, conforme Ele quer. Sim. Parafraseando assim, né? Então, não estou dizendo para você que você tem que esquecer os planos de ministério, de sustento e coisas assim. Não, não é isso. Deus é tão amoroso, tão gracioso, que Ele permite que nós supliquemos a Ele. Ele não diz aí em Filipenses, você viu, memorizou e fez paráfrase, que nós não devemos suplicar nada a Ele. Sim, vamos suplicar, vamos pedir. Mas Ele quer também que sejamos gratos, para não cairmos no pecado da ingratidão e descontentamento. E Ele quer que nós pensemos certo. Então, você não pode pensar no futuro como se você tivesse controle sobre todas as coisas, porque você sabe o que vai acontecer. Você não sabe, eu não sei. Ninguém sabe. Deus tem o controle de tudo. Então, pense naquilo que é verdadeiro, Sim. que tem boa fama, que tem virtude, que glorifique a Deus. Se o seu pensamento ficar focado no futuro, ao invés de focar no que você pode realmente fazer agora, você vai ter esses problemas que você tem tido. Estou entendendo. Muito bem. Então, quais são as tarefas que você tem até agora? A lista de motivos de gratidão nas áreas que eu tenho preocupação e fazendo isso também nesse tempo diário mais específico de oração. De oração. Posso pôr mais uma tarefa aí? Sim. Queria que você fizesse essa tarefa que eu vou te mostrar, vou te mandar, que é o que eu desejo. Tá. Aí tem essas colunas, você vai, então, pensar em uma situação de tentação que aconteceu durante a semana, ou vai acontecer, ou algo que já aconteceu, só para você pensar sobre um desses fatos. Tá. E aí você vai trabalhar aqui as reflexões dessa parte aqui. Essa o senhor vai me mandar pelo WhatsApp? Vou mandar. Você tem recebido direitinho, né? Tem. Então, vou mandar para você. Agora, você ficou com mais uma tarefa, e eu vou pegar para a gente poder finalizar aqui por hoje. Vamos conversar um pouco e eu vou dar mais umas palavrinhas aqui. Mas é aquela tarefa, verdade sobre Deus. Sim. Então, você fez a paráfrase, a memorização, você fez a lista de preocupação, você viu os vídeos e fez a tarefa. Fiz. Você fez tudo. Fiz. Nota 10. Obrigado. Se eu tivesse uma filha, eu deixaria ela casar com você. Que benção. Nossa. Agora, nem tão ansioso. A tarefa, ela foi baseada em 1 Coríntios 10, 13. E aí, a primeira parte, eu acho que não te falei que você nem precisava ter memorizado, mas podia fazer uma paráfrase. Então, por favor, me leia a paráfrase. Não sobreveio a mim tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que eu seja tentado além das minhas forças. Ao contrário,
Juntamente com a tentação, Deus irá prover o livramento necessário para a situação, de maneira que eu possa suportá-lo. Muito bem. Então, está bem personalizado. Deus não permite que você seja tentado além da sua força. E, juntamente com tentação, Ele te dá uma opção de escape. Sim. Ok. Tá bom. Leia a pergunta e a sua resposta da primeira declaração. Pergunta: em que circunstância você foi tentado a pensar que sua situação é única e que você foi escolhido para um sofrimento específico? Eu respondi: ao ficar ansioso com o meu futuro e de minha família, em questões como onde irei morar, terei o sustento necessário, qual será meu trabalho, ministério. Tudo isso me fez olhar ao redor e achar que esta era uma luta só minha, pois as pessoas aparentavam não terem essas preocupações. Você já conversou com algum colega de seminário que esteja numa fase semelhante à sua? Não sei se tem alguém para se formar e casar. Talvez são poucos que estejam nessa situação. Mas de ministério, talvez alguns. Sim, eu depois começamos, né, que o aconselhamento eu compartilhei com um amigo que eu tenho mais proximidade lá, bem querido, o Vinícius, o nome dele. E ele também está nessa situação. Ele não vai casar, mas foi interessante, porque primeiro eu tinha feito a tarefa antes de compartilhar. E eu achei que isso era algo meu, né? Só que daí ele está na mesma situação. De ministério. De ministério, de não saber ainda para onde vai e tudo. E a gente conversou um pouquinho sobre isso. Ok. Você vê que tem pessoas passando por situação semelhante. Algo que até te ajuda a lidar com a situação que você está, é fazer uma lista de oração por pessoas que passam por situações parecidas com a sua. Porque uma grande tentação que nós temos é de achar que só nós estamos passando por aquele momento. Sim. Entende? Verdade. Então, assim, tá, isso me preocupa. Será que tem outros que estão passando por isso? Eu quero orar por eles também. Você tira um foco de si, coloca o foco numa outra pessoa. Um bom exercício para você ver que também tem gente passando por situações parecidas. Então, ore pelo Vinícius, por exemplo. Que eu vou fazer isso. Anotei. Agora, a outra declaração. Declaração: Deus é fiel. Em que momento você teve a tendência de acreditar que Deus foi infiel às suas promessas para você? Agora, no último semestre do seminário, sem uma posição de trabalho e local de moradia definidos e com o casamento se aproximando. Nesse momento, trouxe essa inquietação à minha mente. E o versículo bíblico afirma que Deus é fiel. Não é que ele talvez seja. Ele é fiel. Então, lembra da tarefa lá, o vídeo do Sacha mais uma vez? Sim. Se o seu olhar estiver focado no Pai Celestial, no Deus fiel, você vai diminuir ou vai vencer, né, para ser bem mais pensando assim no final de todo o processo, você vence a ansiedade. Sim. Porque você olha para quem é fiel, não olha para as circunstâncias. Sim. Outra pergunta. A declaração do versículo, né? Ele não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Em que momento você pensou que recebeu mais do que aquilo com que podia lidar, ou que as pressões extremas da situação fizeram com que você pecasse? Eu coloquei, principalmente ao pensar no casamento, em cuidar agora de outra pessoa também. Isso me deixou muito ansioso, fazendo com que pecasse, duvidando do cuidado de Deus para comigo e minha família. Me esqueci momentaneamente que sou um filho de Deus. Então, você fez bem a tarefa, eu sei que tem mais partes, e essa eu vou ficar com ela, pode ser? Pode. Que tem mais informações, eu quero ver e darei um retorno para você no nosso próximo encontro. Porque quero comentar algumas coisas e ver essas últimas declarações que você colocou aqui. Eu vi que você fez tudo. Sim. E não foi tão difícil. Não. Tá bom. Não foi. Tá ótimo. E eu vou dar um retorno para você dessas últimas declarações aqui no nosso próximo encontro. Lelo, de tudo que nós conversamos aqui, ficou alguma dúvida? Você está com... depois de ter ouvido o que ouviu, assim, com uma pergunta que não foi respondida? Não, hoje eu não tive nenhuma dúvida assim, específica.
Tá. E o que mais marcou, então, esse nosso encontro de hoje? Eu acho que o que mais me marcou hoje foi a questão de reconhecer isso como pecado, de chamar isso, o pecado de pecado mesmo, né? Porque até então eu estava tentando melhorar o meu sentimento, né? Poxa, eu quero ficar bem, mas acho que o que ficou bem claro hoje é confesse, isso é pecado e eu preciso confessar para que comece a ser transformado. Muito bem, muito bom. Eu sei que você já vai fazer a lista de oração, que faz parte da sua vida devocional. Só que você vai orar pelas preocupações, você vai expressar gratidão ao Senhor, né? Vai encaixar isso no seu dia a dia. E vai fazer o que eu desejo. Tá. Mas, se possível, tá? Se não der todos os dias, tudo bem. Eu gostaria que você fizesse uma meditação em alguns atributos de Deus, talvez uns 2 ou 3, como, por exemplo, sua soberania, Tá. o seu amor, sua misericórdia, e aí você seleciona 1 ou 2 passagens bíblicas para um atributo, explica o que é esse atributo de Deus e como que essa verdade sobre Deus te ajuda a vencer a ansiedade. Tá. Me entendeu? Entendi. Explicar o atributo e como isso me ajuda a vencer a ansiedade. Isso. Pastor, só você perguntou das dúvidas, daí eu não tinha mesmo, mas me veio uma questão na cabeça agora. Essa questão desse tempo diário de oração, tudo. Eu sei que como cristão eu tenho que fazer isso diariamente, tudo. Mas meu desejo é melhorar, né, da ansiedade. E vamos supor aí que, né, ao longo do tempo eu melhore mesmo. Eu devo continuar sempre lembrando desse tema específico na minha oração? Ou assim, o fato de eu ficar orando sobre isso pode me deixar mais ansioso, entendeu? Por eu ficar lembrando disso. Tá. Veja bem, claro, como crente em Cristo, como alguém que teme ao Senhor, a oração deve fazer parte da nossa vida. E não só essa oração Neemias, né? Oração do dia, onde você vê alguma coisa, lembra de alguma coisa e ora, mas você deve ter o seu tempo de oração. Eu diria que muito crente tem perdido isso. Aquela falta de devoção ao Senhor por meio da oração. Eu gosto de uma das citações de um dos puritanos, que ele dizia assim: hoje é um dia, no seu diário, né? Hoje é um dia que eu tenho muita coisa para fazer. Portanto, deverei gastar mais tempo em oração. Nossa. Só que muita gente, parece que dos dias de hoje, pensa o contrário. Tem muita coisa para fazer, deixa eu ir logo. Sim. Né? Então, a oração deve fazer parte de nossas vidas. É a nossa expressão de dependência do nosso Criador. Então, devemos orar. Agora, hoje, você está focado nesse tipo de oração, porque é o que diz Filipenses 4:6. Você reconhece uma tentação, você está orando por isso, você está expressando gratidão ao Senhor para que você experimente da paz que excede todo entendimento. Agora, pode se tornar uma tentação a própria oração? Pode. É por isso que você tem que orar, fazendo súplica e sendo grato. Sim. Porque se você simplesmente ficar, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, você pode chegar ao ponto de achar que Deus é infiel porque Ele não te atende. Agora, Senhor, seja feita a Tua vontade. Eu gostaria disso. E eu sou grato pelo que o Senhor já tem me dado. Você vai alimentar contentamento, que é algo que eu quero falar com você numa próxima conversa. Então, você deve viver assim. Agora, possivelmente, eu tenho essa esperança de que você, ao fazer isso, você não vai ficar mais orando por esses assuntos frequentemente, todos os dias, porque você já vai estar confiante no Senhor, que Ele fará as coisas no seu tempo, mas vai lembrar de colocar isso a Ele em oração. Sim. Agora, você não vai ficar preso a isso para o resto da sua vida. Entendi. Né? Porque terão outras situações que você vai colocar diante do Senhor a cada dia. Entendi. É? Então, só, o senhor podia revisar comigo as tarefas? Vamos lá. Lista de motivos de gratidão nas áreas de suas preocupações. Sim. Tempo diário de oração. O que eu desejo, que você vai me mandar.
lembrar até, né, nas orações de orar por uma pessoa, que nem o Vinícius, e meditações em 2 ou 3 atributos, explicar os atributos de Deus e a outra aplicar. E aplicar. Muito bem. Estou vendo que está tudo anotado aí. Põe na planilha e... Beleza. Prazo, meta, status, cumprido, não cumprido, enfim, né? Tá bom. Tá bom. Lero, ótimo. Rendeu muito hoje. Hoje foi mesmo. Você me ajudou demais tendo lido o livro Ídolos do Coração. Leu parte dele. Li algumas partes. Você já está entendendo muito bem o que está acontecendo no seu coração. E eu dou graças a Deus por isso. Amém. Porque não é tanto o livro em si, não é tanto a nossa conversa, é o agir do Senhor na sua vida por meio desses instrumentos e recursos. Mas é o Senhor agindo na sua vida. Sim. Que Ele receba toda a glória. Amém. Vamos orar? Eu gostaria que você orasse. Senhor, nós agradecemos por esse tempo, essa sessão de aconselhamento. Nos ajude, Pai. Eu peço que o Senhor me ajude a reconhecer, a me humilhar, a confessar este pecado, porque o meu desejo é glorificá-lo, Senhor. É adorá-lo em tudo que eu fizer e é ter esse descanso, essa confiança no Senhor e sabendo que nem todas as coisas estão debaixo do meu controle. E isso é possível, Pai, por causa da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Lelo, até a próxima semana. Até a próxima. Inclusive, Fernando, eu estive falando com a minha noiva e a gente quer convidar você, né, para o casamento. Hoje fico muito agradecido. Se você puder ir assim. Vai ser um prazer. Vou verificar, mas agenda. será um prazer. Fico contente pelo convite. Eu sei que tem uma agenda lotada, mas se tiver um tempinho. Vai ser um prazer. Tá bom. Obrigado, hein? Valeu. Um abraço para ela. Manda sim. Muito bem, pessoal. Mais uma sessão, nosso terceiro encontro. E alguém pode ter falado assim, mas ele ajudou ele falando sobre idolatria, né? Ajudou mesmo. Então, hoje à noite, Deus assim permitindo, porque os homens podem fazer planos, mas o realizar vem do Senhor. Então, nos encontraremos para comentar essa sessão, para tirar alguma dúvida e vamos nos preparar para o encontro final. Então, venha hoje à noite para termos esse tempo de encerramento. Então, agora intervalo. Deus abençoe a todos. Até logo mais.